Estamos começando mais um TeraCast, eu que tô aqui com esse menino. Tá nervoso? Ficou nervoso? Eu acho que ele tá nervoso. Tô nervoso. Eu acho que ele tá um pouco nervoso, porque ele sabe que hoje ele tem que se controlar. Não, hoje eu tô... Tem que se controlar. Penitência hoje. Tem que se... Gente, hoje é o dia que nós vamos ver se o Vini ele tá seguindo as regras da vida, até da vida. Mas é como diz Mateus 3,7, né? Que isso, gente? Não sei o que é Mateus 3,7. Não tem, não existe eu queria ter esse dom pra falar assim. Então, gente, estamos começando mais um TeraCast. Hoje estamos aqui, erva mate caseira, Redman, tamo junto, Red Store. Quem mais tem? Olha, tem muita coisa hoje, hein, Vini? Universidade da Pizza, que já vem. Raulitos. Armazém Paulo Brasil, que mandou uns petisquinhos. Cadê os petisquinhos? Esse aqui, ó. Que isso, olha aí, cara. Tem todas as cores, ó. Mas hoje você tá falando de que eu tô nervoso, por quê? Cara, porque hoje a gente tem um convidado que, assim, a gente vai se segurar pra não falar merda. Porque a gente fala muita merda. O pessoal que tá aí já fala, ih, quando vê o nome lá vai falar, não é possível. Tem certeza? Não é possível que vocês trouxeram. É. Vai, Vini, pode. Hoje nós estamos aqui com um cara muito conhecido aqui em Dourados. Isso aí. E muita gente conhece também fora do nosso estado aqui por causa da internet hoje, que é o pastor Edson. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar com vocês aqui, conhecê-los melhor, né? O prazer é só agora, que depois com o terminar. Vamos ver no final. No final vai falar por que eu vim. Por que eu vim? Mas, pastor, o senhor da IPI, correto? Isso mesmo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Dourados. Isso aí. Já desde 90, efetivamente. De 90? Desde 90. Olha aí. Eu cheguei em Dourados em 87, eu sou paulistano. Vim para cá pelo Banco do Brasil, na época que tinha o centro de processamento, né? E no Banco do Brasil trabalhei 35 anos e já encerrei minha carreira no banco. Tipo transferência? Sim? Eu pedi porque eu queria ir em direção ao Mato Grosso, passar por Dourados, eu queria acabar o seminário teológico que eu estava fazendo. Então, nessa rota, eu encontrei Dourados. Foi assim que eu vim para cá. Caramba. Desse jeito. E por que aqui, assim? O que aqui despertou do senhor ficar, vamos dizer assim? Não tínhamos ninguém aqui, nenhum parente, ninguém da família. Mas como eu queria ir para o Mato Grosso, aqui era a rota, morava em São Paulo. Queria um lugar que tivesse seminário. Aqui tinha um seminário batista na Ollerman, porque eu queria dar sequência. Eu fiz em São Paulo, parte dele. E também eu queria casar e ficar longe de toda a família. É o desejo de muita gente assistindo aqui, né? Na verdade, até um princípio, né? A Bíblia diz lá deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. É um cortar o cordão umbilical, um cortar do cordão da aspecto geográfico, cortar emocional, e foi muito legal. Então vim para cá com a cara e a coragem. Eu casei no dia 21 de fevereiro de 87, a minha esposa entrou no carro comigo e não conhecia aqui. Eu vim antes para tomar posse no Banco do Brasil, que eu já trabalhava em São Paulo, e foi assim que ela conheceu. Ela foi maluca, ela foi muito louca. O senhor falou aí de deixar pai e mãe. Um beijo pro Lucas Gutierrez, que me ensinou isso aí no Casados para Sempre. Ah, isso mesmo. E eu, só para falar desse tema, eu não tinha certeza que tinha isso na Bíblia. Assim, porque tem esse negócio de honrar pai e mãe e tal. Sim. Mas é diferente de honrar e ficar vivendo a vida para eles, ou, né? Tem esse lance com os pais, você fala? Da esposa tomar esse lugar que antes era da mãe. Sim. Há muitos projetam, né? Quer que a esposa seja que nem sua mãe. E, na verdade, é uma nova família, né? A questão de pais, aí sim, honrar pai e mãe a vida inteira, obedecer até o casamento. Porque depois que você casou, você não vai ficar obedecendo pai e mãe, você tem a sua vida junto com o seu cônjuge, né? Mas a honra até o fim, honrar pai e mãe. É muito interessante isso. O senhor falou que fez seminário. Qual que foi o seu primeiro contato com a igreja? Assim? Como é que a igreja entrou na sua vida? Se foi católica primeiro? Não, deixa eu fazer uma síntese assim. Eu nasci num lar evangélico, cristão evangélico, né? Papai, mamãe eram. Então fui formado dentro desse ambiente, né? Eu vivi em São Paulo até os 5 anos eu vivi em São Paulo. Dos 5 aos 10 anos eu morei no sul de Minas, uma cidade chamada Alterosa. Lugar pequeno, sul de Minas é muito joia. Depois retornamos para São Paulo. 1 ano depois meu pai faleceu. Ele tinha doença de Chagas. E aí ficou eu, mais velho, meus 2 irmãos, e a mamãe estava de 4 meses quando meu pai morreu. Ele morreu com 35 anos. Mas eu sempre fui envolvido, né, na comunidade cristã. Então participei da nossa igreja lá em São Paulo, Tucuruvi, e depois foi afunilando a questão ministerial. Na verdade, quando eu entrei no Banco do Brasil com 14 anos, eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil. Com 17 anos e 10 meses, encerrava o seu contrato.
Então eu tinha que passar no concurso do banco. E eu fiz um voto, eu já estava envolvido com a comunidade cristã, com a igreja. Eu já estava na liderança, sempre atuante, e eu fiz um voto para o Senhor. Se eu passar no concurso do Banco do Brasil, eu vou fazer seminário. Eu não falei que ia ser pastor, falei que eu ia fazer seminário. E foi o que eu fiz. Então, por voto, eu fiz o seminário. Só que, depois que eu terminei o seminário, foi um afunilamento. E até hoje eu defendo que a opção pastoral, na verdade, o ministério pastoral não é uma opção pessoal. É uma determinação divina. Se você tem esse chamado, não adianta você fugir. É uma determinação. Então, aceitei isso. E por muitos anos trabalhei bivocacionadamente, né? No Banco do Brasil e o Ministério Pastoral. Isso até 2012, quando entrei de licença do Banco do Brasil. 2015 eu aposentei no Banco do Brasil. E agora pastor integral. É dessa forma que eu atuei durante esses anos. Uma dúvida que eu tenho, até pra galera também de casa aí. Pra ser pastor, é só chegar e falar que eu quero ser pastor? Eu acho que tem algumas igrejas que são assim mesmo. Mas tem inclusive um canal. Não, que isso, cara? Desculpa, eu falei. Mas tem as igrejas mais tradicionais, elas têm que ter um preparo. Você tem um curso teológico, né? Normalmente são 4 anos de teologia, tá? Que você tem que estudar, várias matérias. Na igreja presbiteriana, você faz o curso teológico, depois você tem um período de licenciatura, que é tipo um estágio probatório, e depois o presbitério, um concílio que a gente tem, vai examinar você, para ver se você está apto ao serviço ministerial, e aí eles ordenam você ao ministério. Isso nas igrejas tradicionais. As igrejas batistas usam assim, metodistas, mas as igrejas neopentecostais, diria assim, elas não têm todo esse critério, esse rigor, né? Por exemplo, não é porque a minha esposa ela é esposa de pastor, também ela é pastora. Ela não é pastora. Ela tem que fazer toda a teologia. Às vezes o pessoal chama porque ela também exerce junto comigo, mas oficialmente ela não é. Então, nas igrejas mais tradicionais, você tem que ter o curso de teologia. O senhor falou de teologia. Aqui vai ser só pergunta idiota, tá? O senhor releva. Fica tranquilo. Mas padre também faz teologia. Então, faz. assim, como que é esse curso? Vamos dizer, o senhor vem de uma criação e tem um padre que tem de outra, tem uma pessoa que só está fazendo curso de teologia. Como é que é essa integração de todo mundo na... Normalmente, os seminários, eles são confessionais. Então, tem um seminário para formação como padre, que é católico. Tem a formação teológica da Igreja Batista. A gente chama isso de seminários confessionais, que são das denominações, ou denominacionais. Então, a Igreja Presbiteriana tem o seminário, a Igreja Presbiteriana Independente tem o seminário. Então, é assim, a Igreja Batista tem um seminário. Então, eles já vão dentro dessa formação. Agora, hoje tem vários cursos livres, aí tem várias universidades que têm os cursos teológicos, e lá tem isso que você falou. Mas, normalmente, as denominações, elas dão preferência àquelas pessoas que são formadas no seu seminário. E se vem com uma outra formação, de uma instituição que a gente chama para-eclesiástica, fora da igreja denominacional, essas pessoas têm que fazer todas umas matérias dentro da denominação. É assim que funciona. Porque eu queria até saber a sua opinião. Teologia ensinada na universidade, ela não pode ser banalizada ou desvirtuada? Não falando mal do curso, mas assim, não teria que ter um pastor lá dando aula, um padre dando aula, cada um dando sua visão de mundo, tá? Do que ser um professor, sabe? É que na verdade a formação acadêmica ela se preocupa só com essa ideia acadêmica, né? Mas para nós não é só formação acadêmica, tem um pouco de espiritualidade. A questão pastoral ela entra nesse segmento da vida da gente. A vida espiritual, a relação com a palavra, não é só um conhecimento científico. Então pode se tornar uma visão acadêmica, científica, quadrada também, né? E sem a profundidade, que é a relação com Deus e fazer aquelas verdades da palavra, da Bíblia, introjetar dentro da gente. É outro caminho. E ele perguntou o negócio de escolher ser pastor. E a vocação? Falam muito disso, né? Fala, você vai sentir o chamado de Deus, essa vocação e tal. Essa pessoa, assim, às vezes ela faz o curso, mas ela é tímida, sei lá. Tudo isso aí, naquele momento lá, quem está, vamos dizer, analisando, julgando, consegue ver. As igrejas hoje, elas trabalham, pelo menos na nossa denominação, elas trabalham assim. A igreja vê alguém com uma queda, um chamado. A gente percebe quando a pessoa tem uma inclinação para o ministério pastoral. Então é muito importante, não só o indivíduo falar, eu quero ser pastor, eu quero tal.
há que ter uma testificação da igreja. As outras pessoas não, esse cara, ele leva jeito para coisa. Então há uma confirmação. Eu não posso questionar, se você chegar para mim, eu tenho o chamado pastoral, eu não posso questionar, mas eu posso analisar junto com você e testificar, realmente confirmar. Eu não vou te falar, você não tem, mas através da sua postura, da sua conduta, no meio cristão, na vida eclesiástica, a gente vai atestando isso. Então é muito importante que a gente chama dessa testificação da igreja, não só o indivíduo, dizer eu sou pastor e quero ser pastor. E tem hoje também muitas igrejas que o próprio cara se ordena pastor. Eu quero ser pastor e eu me ordeno pastor e a partir de hoje eu sou pastor. Na nossa igreja, nós temos um concílio que ordena você pastor. Então você tem que submeter a toda uma direção. E o senhor, como é que foi a primeira vez que subiu lá para falar? Como é que o senhor já tinha isso aí? Porque tem pessoas que parece que são mais inspiração, né? Mas eu vendo o senhor, eu vejo que o senhor tem referências de leitura, tem referências bíblicas. O senhor sempre foi assim, muito de ler, muito ligado nas notícias. Sim, na verdade é assim, ó. Quando você é chamado, você começa, a igreja é um laboratório, você começa a ser formado. Então, a gente aprende muito quando criança, na escola bíblica dominical que tinha na época, histórias da Bíblia. Meu gibi era histórias da Bíblia, lia a história de Sansão, de Davi, de Daniel, né? Então eu conheci muito assim. E depois, dentro da estrutura da igreja, a igreja favorece isso, né? Elvis Presley, por exemplo, ele começou a cantar aonde? Nas igrejas. Então a igreja favorece a música, a igreja favorece a liderança, né? Tem estruturas internas na igreja. Na minha época chamava Liga Juvenil, que era Rede Team, os adolescentes. Então você está lá, você destaca, agora você é o presidente da Liga Juvenil. Então você aprende a elaborar a reunião, depois você é presidente da UMP, que na minha época era União de Mocidade Presbiteriana Independente. Então você aprende a coordenar, trabalhar com gente, vamos fazer na rede jovem, vamos ter um grupo aqui que vai cuidar da parte de logística, esse grupo aqui vai cuidar da tesouraria. Então você começa a estruturar. Agora, para mim, aprendi muito também no Banco do Brasil, porque a formação do Banco do Brasil me ajudou muito na questão de administração. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então isso me favoreceu muito, porque não é só eu posso ser um pastor, mas eu tenho que ter também um dom de liderança, são distintos. O dom pastoral é o dom de cuidar de pessoas, o dom de liderança é de coordenar. Então tem muito pastor que só tem o dom do pastoreio, mas para você coordenar um grupo, aí você tem que ter o dom de liderança. Então é gradativo isso, né? Na formação você já tem a sua leitura devocional, a gente tem que ler bastante a Bíblia, é um compromisso nosso de ler a palavra para me alimentar. Então você está lendo lá, de repente, puxa, esses dias eu estava lendo o texto de Reis, cara, em 5 versículos, 50 anos da história do cara é relatada, e lá diz assim, e fez o que era mal perante o Senhor. 50 anos, quantos anos a gente tem? Eu tenho 56 hoje, né? 50 anos em 5 versículos, resumindo a sua vida. Então, é um lapso muito curto. Então, na leitura, você vai tirando. Esses dias eu estava mencionando, Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça ardente. E Deus falou com ele através daquele arbusto do deserto, né? E foi muito interessante, porque eu percebi assim, ele recebeu esse chamado de Deus para libertar o povo do Egito, enquanto ele apacentava as ovelhas do sogro dele. No cotidiano, Deus marcou um encontro com ele. Outro cara muito interessante na Bíblia foi Saul. Saul, ele foi escolhido o primeiro rei em Israel. Sabe como é que o profeta, que ele encontrou com o profeta Samuel? Quando ele procurava as mulas perdidas do pai dele. Então, quer dizer, no seu cotidiano, Deus vai falar com você, se você está ali buscando sempre a presença dele. E o senhor fala muito de buscar, indo para o lado mais espiritual da coisa, assim, o senhor acha que hoje as pessoas estão buscando mais, as pessoas estão se afastando mais? O que o senhor está vendo? O que o senhor fala de um jeito buscando, são pessoas que estão lendo a Bíblia, né? E hoje, sabe o que eu vejo muito? Não sei se você vê, o senhor vê, acho que a galera que assiste vê muito isso aí. O que tem de mensagem bonita, né? Que você tenha um dia abençoado, que seja uma semana cheia de vitórias. Então você pega aqui e escreve aqui no seu Instagram, que seja um dia abençoado. Cala a boca! Cala a boca! Sabe assim? Sim. Então tem muita foto, muita palavra, muita mensagem bonita, mas... Há uma expressão que eu gosto muito que diz assim, o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Quer dizer que o seu testemunho... Vou pôr essa no meu Instagram, viu, gente? Legal. O que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz.
quer dizer que o seu testemunho é que vai depor, né? Hoje tem muita, na mídia, tem muita coisa, a gente tem que filtrar o que escuta, né? Mas as pessoas, vamos pensar, pós-Covid, trouxe um arrefecimento, as pessoas estão mais frias. Elas deixaram de ir à igreja e resgatar algumas pessoas está sendo uma tarefa desafiadora hoje. Tem gente que apagou a fé. Na verdade, tem uma expressão que a gente usa assim, que a brasa fora do braseiro, o que acontece com ela? Vai apagar. Então, é isso. A igreja ela é uma fogueira e a gente tem que ter comunhão uns com os outros. E o senhor fala do Covid de pessoas que sofreram? Não, da pandemia e do restrição. Nós tivemos que ficar em casa. Sim. E também teve muita coisa online, né? Isso, pessoal, vou assistir online ali, que é melhor do que eu ir lá. Que não assiste, né? Mas assistir online, eu vou assando a carninha e assistindo online. Vou participar do culto, isso cara, não é a mesma coisa. Cara. Mas tem muito. Sim. Não, e a gente tem membros da Igreja Liga. E aí, não, pastor, tô online, mas, cara, não tá. Não tá. A vida cristã, ela tá não vendo se minha dá, camiseta vermelha, que bonita? Aí fala, tô vendo, pastor. Eu falo, então, tô de preto. Você errou. Então, hoje tem essa dificuldade. E a tendência dentro do princípio bíblico, o mundo não vai melhorar. Ele vai piorar. A Bíblia descreve assim que o amor esfriará, haverá um aumento da iniquidade, os valores pervertidos, né? Então isso a gente está vendo com os nossos próprios olhos, as coisas sendo deturpadas, a família sendo minada, detonada, e a gente tem que tomar um cuidado, porque qualquer deslize na sua abordagem pode gerar alguma coisa que você está mexendo com um território complicado de movimentos que existem hoje na sociedade. Mas o senhor não acha que nesse caos que está rolando, não é mais favorável para... Porque tem aquele negócio, por amor ou pela dor. Você não acha que nesse momento de dor as pessoas podem, assim, apanhar tanto que vai olhar e o senhor está lá de braço aberto, a igreja de braço aberto? Nós temos os dois lados, né? Tem gente que, diante da pandemia, da restrição, cara, tem gente que ficou assustada. O que vai acontecer? É o fim do mundo, papapá, e se aproximou mais de Deus. Nós tivemos casos assim. Mas teve pessoas que esfriaram, literalmente, né? Agora, essa questão de ir pela dor, algumas pessoas não precisam esperar chegar isso, né? Sim. Eu acho que a gente tinha que ter uma consciência assim, o que é a vida? Vamos pensar friamente. Cara, eu perdi meu pai, depois criei meu filho, saiu de casa, não foi para formar lá em Florianópolis, está em Imperatriz hoje, e está eu esposa, e às vezes tem um dia nublado, que você tem um pouco de angústia. O que a gente faz com a vida se a gente for levar num prisma muito horizontalizado? Eu acho que a vida é muito sem graça. Quando eu verticalizo e olho para Deus, eu vejo que a vida tem sentido. Então, para nós, a vida só tem sentido nele. Há um texto da Bíblia que diz, porque nele, por ele e para ele, nós somos. Porque dele, por ele e para ele. Tem outro texto que Paulo utiliza assim, nele nós vivemos, movemos e existimos. Então viver orbitando em Deus, sim. Sem Deus, eu acho que a vida é uma sem graceza só. E o que o senhor acha sobre essa questão do online, dessas coisas? O senhor trabalha bastante com essa questão de... Por exemplo, o senhor tem um Instagram que todo dia o senhor coloca lá uma mensagem, alguma coisa... Faz live. A igreja hoje, ela não pode se eximir da preocupação com a mídia social e com a internet. A gente tem que estar preocupado. Aqui, né? Você tem que estar aqui, não tem jeito. Só que isso aí tem muito com perfil, né? Eu não gosto muito, eu não tenho o tempo para ficar trabalhando assim. Eu prefiro mais o tangível, né? O virtual a gente usa, tem transmissão dos nossos cultos, tá? A igreja tem a sua rede social. Eu tive por um período o Instagram, mas eu não sei alimentar aquilo, não tenho tempo para alimentar aquilo. Eu não sei ficar fazendo pose, não gosto muito disso, não é uma linha que eu curti. Então, mas a igreja tem que estar de uma forma... E tem outras pessoas que gostam dessa área e fazem bem, né? Mas tem que tomar muito cuidado, eu acho que é uma área também muito perigosa. Eu acho que também, imagina, o pastor tá lá, derruba um café e fala, o pastor tá derrubando café. Não, é que eu acho que é diferente. Tá pecando. Cara, ele chato, falou o negócio de fazendo um churrasquinho e vendo o culto. É isso aí, né? Você, às vezes, quando você tá ali falando lá dentro da igreja, né? Você tá olhando no olho da pessoa, a pessoa tá de olho fechado, tá sentindo, tá? Agora, quando você fala, ela vira só palavras, né? Põe aquela musiquinha de teclado no fundo, que o Marcelo faz teclado. É mais sensível.
Cara do Toca Marcelo. aquilo lá, quando vai, às vezes, pro WhatsApp, tem pessoa que vai receber aquilo lá e vai mudar o dia dela, né? Por isso que tem que fazer, né? Sim. Uma coisa interessante que eu acho que favoreceu muito o meu ministério, e eu agradeço a Deus por isso, é de ser bivocacionado. Porque eu trabalhava no banco e era pastor. E aí aquela imagem que muitas pessoas têm do pastoreio, para mim foi aliviada, né? Ah, o cara trabalha, porque às vezes algumas pessoas pensam, só vive da igreja lá tal. Então a bivocação para mim me ajudou muito. A credibilidade, as pessoas me conheciam publicamente. Então tem um respaldo de vida histórico, isso facilitou e favoreceu, né? E pastor ganha... Pastor ganha, sim. Tem várias abordagens bíblicas, por exemplo, não amordaces a boca do boi que debulha. O que é isso? Havia o boi que ficava debulhando, girando, mas você não punha a focinheira nele para que ele não comesse. Então, ele tem que trabalhar, mas deixa ele comer, né? Então, se outra palavra diz digno, é o trabalhador do seu salário. O pastor é um chamado, mas é um trabalho. Sim. Inclusive, Jesus ele diz assim, a seara é grande, rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Ele não fala teólogo, pensadores, né? Fala trabalhadores, então gente que põe a mão na massa. Então, o ministério pastoral envolve preparo, né? Estudo, envolve visitas aos membros, aconselhamento, casais, né? Você tem que ter preparo. Você tem que também preparar reuniões, elaborar planejamento. Você tem que coordenar os cultos, desenvolver talentos em pessoas. Há um princípio de crescimento de igreja que é descrito assim: liderança capacitadora, não liderança capaz. O líder capacitador, ele forma outras pessoas, e formar líderes é um desafio. Então, e o pastor, então, tem o seu provento. O pastor não vai ficar rico, mas ele tem que ter uma vida adequada e razoável. Ah, tem uns que tem que fazer. Não, chega. Tem. Tem uns você que tá tem uns certo. gado aí e tal, tem que amordaçar, mas tudo bem, tá tudo certo. Tem. O pessoal Que aí. crítica. Foi, velho. Ué. Fechou portas de igreja agora. O pessoal da igreja querendo vocês aqui. Ei, pastor, e nesse... A gente tá falando muito de coisa bonita aí, mas nos perrengues da sua vida aí, o senhor... A pergunta forte, hein? Alguma vez o senhor duvidou? Não diretamente de Deus, mas duvidou do que estava fazendo. Assim, às vezes você perdeu uma batalha, entre aspas, assim, querendo Sim. ajudar alguém, perdeu alguém, alguma coisa, e o senhor falou, será que eu tô fazendo certo? Será que eu sirvo para isso? Não, eu não vivi assim, diria, um perrengue de querer chutar o balde, né? Isso. Uma vez, Jesus tinha dado um sermão, está registrado lá em Mateus, ou João, e os discípulos, alguns saíram, debandaram. E aí Jesus chegou para os discípulos, os 12, vocês querem também? E Pedro trouxe uma resposta que eu acho que é a nossa resposta. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós não temos para onde ir. Eu definiria, através de uma palavra do apóstolo Paulo, o que é ministério. É lutas por fora e temores por dentro. A vida ministerial é assim. Você tem as suas lutas externas, tem lutas espirituais, tá? A gente crê nisso. E tem a dinâmica da vida. E os temores por dentro, que são as coisas particulares, os desafios que você tem. Mas assim, em termos de querer chutar o balde, não. Nunca tive isso. Sempre trabalhei na mesma toada. Agora, é claro, no sentido mais humano, eu, por exemplo, não gosto muito do dia nublado. Meu pai foi sepultado num dia assim, São Paulo da Garoa. Então, quando eu vejo aquilo, me dá uma angústia. Eu não gostaria de morar num lugar tipo Curitiba. Sim. Tipo países nórdicos. Eu gosto de sol, eu gosto de ver o dia clarear. Então essas coisas você tem que lutar, mas Deus te fortalecendo, né? Aí tem algumas canções, eu lembro de uma que diz assim: de vez em quando sou levado a me abater, parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis para valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo se consumar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Mas aí depois tem um coro. Mas ainda bem que em meio às minhas trevas eu vejo a luz. Nessas horas mais difíceis, sinto Cristo enxugando o rosto e motivando-me outra vez a seguir em frente e não olhar para trás. Então temos momentos maus, só que olha para o Senhor. Pedro, uma vez foi andar sobre o mar, lembra? E ele pediu a Jesus, posso? Vem. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou no mar. Quando ele olhou para as ondas altas, o que aconteceu com ele? Afundou. Mesma coisa. Porque o senhor tem ali, passar num buraco, né?
derrubar um café dentro do carro, problema no trânsito, problema... Então, esses problemas, tem pessoas que são mais suscetíveis, né, a esse problema, estragar o dia, estragar o humor e tal. E aí imagina o senhor indo pro culto, o senhor que faz 4 no domingo, o senhor tá indo para lá e tal. E essas coisas que eu quero dizer, o senhor sabe muito bem, porque o senhor também não é um santo. O santinho que vai, né? Sim. Então o senhor sabe relevar ou o senhor tem alguma estratégia, vamos dizer assim, de dar aquela respirada e tal? Não, a gente tem um livro que recentemente foi escrito, né? Falava sobre burnout, né? Os pastores, se eles não cuidarem, ele tem uma tendência a ter burnout e é um pré-depressão. Que até porque o senhor puxa também muitos problemas, né? Exatamente. Toda hora alguém chega pro senhor, pastor. Tenso, tenso. E você escuta problemas de pais com filhos, de casais, problemas tensos, problemas financeiros, problemas difíceis. Aí, o que eu aprendi, assim, tem coisas na vida que drenam, mas tem coisas que enchem o tanque emocional. Então você tem que saber equalizar isso, porque se você só ter na sua vida coisas que drenam, que sugam você, você vai falir emocionalmente. Então, por exemplo, um álibi meu, uma coisa que eu gosto muito, é do campo. Sexta-feira é minha folga pastoral. O que eu faço? Vou para o mato, vou para o campo, gritos, choro, ouço música, curto a natureza, contemplo. Então você tem que ter essa coisa que enche o seu tanque emocional, porque no dia a dia drena. E se você só drenar, você vai ter problemas. Então é tipo uma estratégia sua, né? Sim. Um escape, né? Essa aqui é uma estratégia para todo mundo. Se você não tiver alguma coisa que enche o seu tanque emocional, fazer alguma coisa que você gosta, e você só ter coisa que drena, um dia você vai falir. Então é importante. E a pior falência, né? Emocionalmente Tudo. E levantar uma pessoa depois de abatida é muito complicado. E eu ia falar sobre equilibrar as necessidades pessoais, né, da sua família, porque nisso aí também, ao mesmo tempo que tem esse escape e tal, o senhor acho que tem ambições, é do ser humano, eu acho, né, querer Sim. coisas melhores para a vida ou coisas, isso aí com um monte de olho, né, te vendo lá em cima e falando, nossa, como o pastor né, como ele é humilde, olha que maravilhoso. Que eu falo assim, até a sua camisa não pode ser da marca, sabe, essas coisas, Sim. são detalhezinhos assim, o senhor Comprou também um já carro aprendeu. novo, comprou um carro novo, fala lá, pastor de carro novo. Que o senhor tava falando de ter trabalhado em 2 empregos e tal, mas sempre vai ter pessoas novas, né, que vão chegar, ou pessoas só querem apontar. O senhor também aprendeu também a levar isso aí? Aprendi, mas você tem que ter uma certa simplicidade, né, eu acho que tem que ter, então, o senhor se cobra. Eu me cobro isso, porque a gente não pode destoar da comunidade, né? A gente não pode distinguir. Por exemplo, às vezes eu escuto, a sua igreja é uma igreja de gente rica, só tem carrão lá na frente. Cara, lá temos pessoas, tem juiz, aposentado, tem médicos, vários médicos, né? Professor de universidade, procurador, tem um monte de gente assim, empresário. Agora, como é que eles são tratados? São diferentes dos demais? Não. Se alguém quiser falar com o pastor lá, agendar, qualquer pessoa pode agendar, entende? Então a gente não pode ser discrepante. Claro que tem alguns colegas da área pastoral que não ligam para isso, mas eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que ter ser simples, né? Não quer dizer que você não pode ter um carro bom, tá? E não quer dizer que você não precisa ter uma casa boa, mas você não pode ostentar e confiar nisso. Isso para nós é futilidade, isso aí vai passar. Mas se a gente trabalha e administra bem, eu creio que nisso tudo você tem que saber fazer gestão. E isso a gente ensina para a igreja a fazer gestão. Porque senão, imagina, um detalhe desse sujar tudo que, né, sua trajetória, né? Porque a pessoa vai olhar a primeira impressão, aí ela, pronto, já taxa, né? E hoje com esse negócio da internet, com essas coisas, Sim. né? Só que aí hoje tem, às vezes o pessoal do banco brincava, né? Eu quero ser pastor, né? Porque não sei o quê. Aí lá na igreja, não, eu quero trabalhar no Banco do Brasil, porque não sei o quê. Então, Todo mundo quer ser eu, então. É a grama do vizinho, né? Não tem jeito, né? né? eu não sabia o que era. Tá, mas aí eu me dei bem com isso aí. Agora, Uma coisa interessante é que na época bivocacional, quando eu estava muito tenso na lida ministerial, o banco me espairecia. E quando no banco eu tinha muita coisa louca lá de serviço, o ministério me espairecia. Houve uma fusão muito legal nisso. Que legal. Aí. Agora uma pergunta polêmica. Deus. Meu Deus do céu. Que essa pergunta só pastor pode responder, né? O que o senhor acha dos ateus? Olha das aí. pessoas que... Tan, 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 tan. Vamos ser um pouquinho mais polêmicos, então. Das pessoas que não são evangélicas. Como é que o senhor vê isso aí? O senhor vê que falta um pouco de conhecimento, que as pessoas tinham que procurar mais?
Porque parece que na sociedade, assim, às vezes até alguns evangélicos fazem isso, de dividir, né? Tipo assim, você é evangélico... O católico... Não, e aquele que fala assim, tipo assim, eu sou evangélico, o senhor não. Aí eu falo, não, porque nós, né? A gente sabe o caminho, né? Um dia você chega lá. Quem sabe você pode andar com a gente e tal. Então, tipo assim, às vezes a pessoa quer conhecer, mas eles colocam meio um andar acima e tal. Eu trato com muito respeito todas as pessoas, né? E eu creio que crer é também pensar. Não é uma coisa imposta. Quando as pessoas questionam e dão oportunidade para a gente vai falar. Mas eu não vou impor goela abaixo das pessoas isso. Mas você me fez lembrar uma vez, meu filho me ligou, meu filho também foi formado na comunidade que a gente vive, né? E ele estava estudando em Florianópolis, fazendo medicina. E um dia ele ligou e a gente conversando com ele, disse, porque vocês evangélicos... Falei, vocês evangélicos, né? Falei, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Eu percebi a influência ateísta na universidade. Eu tinha conhecidos lá em Florianópolis, pedi para esse pessoal que era cristão cercar o nosso filho e logo em seguida eu fui com a esposa para lá para conversar com ele. Então, o ateísmo é muito forte hoje, né? As pessoas... Mas um ateísmo mesmo, assim, da pessoa não acreditar em Deus? Sim. Ou ela só... Não, muitos atestam que são ateístas, né? Que não crê que Deus exista. Eu não consigo nem conceber isso, né? Cara, eu olho para o universo, eu olho para as coisas criadas, não é possível. É muito vazio, né? É muito estranho, mas a gente respeita. Agora, eu lembro de uma conversa também de um ateu e um cristão, e não, porque aí o cristão teve uma sagacidade interessante, falou assim, tá bom, você é ateu e eu sou cristão. Se você que é ateu diz que não existe Deus, que não existe céu e inferno, que no fundo vai morrer, acabou tudo, então... Se eu viver do jeito que eu vivo, tá? E morrer, acabou, tá tranquilo. Agora, se o que eu creio for verdade, você tá lascado. Entendeu? Porque eu não tive nenhuma... Por ser cristão, o que teve de ruim na minha vida? Cara, eu casei, eu trabalhei, eu diverti, eu viajei. Eu sou um pouquinho mais cuidadoso com o manual do fabricante, que é a palavra de Deus, e é isso. Então, se o que eu prego for verdade, você tá lascado. E se o que você fala for verdade, eu não perdi nada. É verdade. Pronto. Eu acho que essa é uma definição legal. É legal mesmo. Porque é muito interessante, cara, quando fala sobre ateu. Eu acho o ateu meio sem argumento, assim, né? E nem se dá pra falar por que ele é ateu. O senhor já teve alguma conversa com um ateu, assim, que tinha argumentos para... Não, argumentos não. Não que sejam argumentos válidos, mas que quis debater, o senhor... Não. Eu vejo que a pós-modernidade, que é vamos dizer, o período histórico que a gente vive, ele traz algumas marcas complicadas, né? Por exemplo, o relativismo. O que é o relativismo? Cara, isso é relativo. Pode ser errado para você e para mim não. Isso é um problema. Porque dentro da formação cristã, nos princípios judaicos cristãos, tem o certo e errado. Bem definido, né? E para o relativismo, não. Isso é relativo. Segunda coisa, isso também é outra opção, o pluralismo. Há hoje uma N opções, uma quantidade grande de opções, e as pessoas estão ali. E as opções, quando são muitas, múltiplas, elas trazem dificuldades para a gente. Carro, esse carro, por exemplo, tem um monte de carro hoje, qual que é o carro? A gente tem dificuldade de fazer escolhas. Mas a terceira, que eu acho que é mais preocupante na pós-modernidade, é o que a gente chama de hedonismo, que é a ênfase no prazer. Quando você escuta uma pessoa dizendo assim, o importante é ser feliz, você está dentro da filosofia hedonista. Ah, é? E isso tem muita gente hoje. Isso aí no Instagram tem muito, hein? Importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Mas será? O importante é obedecer. Porque não é importante ser feliz. Só, pura e simples. Eu sou feliz à custa de quê? Tenho um casamento. Não estou contente. Aí que se exploda o outro. E eu deixo o filho para trás, eu não me preocupo com ele. Então o importante não é ser feliz. O importante é ser obediente e abençoado. E a obediência é que traz bênção. Entendeu? Mas o hedonismo trabalha assim. O importante é ser feliz. E sem escrúpulos as pessoas... Aquele negócio de amor próprio e tal, entra no hedonismo? Ele satisfaz a si mesmo. Essa é a visão. Acima de tudo, né? Sim, eu em primeiro lugar. E o senhor falando isso, o senhor acha que a gente está vivendo a pior fase do mundo na história? Assim? O senhor acha que está numa fase bem difícil, complicada? Quando eu leio as escrituras sagradas, a gente já via muitas coisas acontecendo no passado. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, que foi destruída, já tinha. Na época do dilúvio, também já tinha problemas. Na época de Jesus, na época de Paulo, as cartas que Paulo escreveu. Então, vou nominar o pecado, que é a desobediência a Deus, ele existe.
O que estragou o mundo foi a desobediência, o pecado. E a partir dali, todo mundo caiu no mesmo buraco. Deus, na sua graça e misericórdia, quis restaurar isso. Por isso que ele enviou Jesus, que cumpriu plenamente a lei, sem erro, sem pecado, e ele é o caminho para eu chegar até o Pai. Então, a única forma de salvação do mundo é Jesus. Agora, todos vão crer em Jesus? Não. E as pessoas vão dizer, eu quero tocar minha vida. Então, quando você recebe Jesus, você recebe uma nova vida. E aí você pode ter uma vida transformada. E é comum. Esses dias atrás eu estava lembrando, estava participando de uma palestra de casais, escutando, sentado no banco, e vi um casalzinho do meu lado, né? Eu falei, nossa, esse casal me deu tanto trabalho, com problemas, tal, brigas, discussões, e eles estavam bem agora, nessa data. Por quê? Porque Jesus entrou na vida deles. Então, um cara que tinha problemas com vícios foram libertos, pessoas que tinham problemas de suicídio, queriam na família, foram resgatadas, e a família toda ganha, e filhos estruturados. Cara, isso é um grande ganho para a sociedade, né? Mas o mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ele vai de mal a pior. O que nós temos que fazer? Firmar em Deus. Porque parece que a gente vive numa fase meio de inversão de valores. O senhor mesmo falou da família está sendo minada. Parece assim, é que o senhor tem muito mais conhecimento sobre a história, mas parece que a gente está numa fase mais difícil, assim, principalmente quem é líder numa igreja, assim, parece que está sendo cada vez mais difícil. Tipo assim, eu fico imaginando o senhor pregando, e as pessoas falam, olha, eu vim, meu filho está vindo, mas meu neto não vem, sabe? Parece que não está conseguindo ir muito longe, ecoar a palavra, sabe? Quando eu olho para alguns profetas, o profeta Jeremias, ele pregou e as pessoas não ouviam. Coração endurecido é comum. E há uma ação maligna no mundo, né? E ele cega o espírito do entendimento das pessoas. E as pessoas não conseguem perceber isso. Então existe essa força espiritual. E cauteriza o coração, as pessoas ficam insensíveis, elas perdem a noção de Deus. Inclusive o texto de Romanos, lá no capítulo 1, diz assim, por terem desprezado a Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável e deixou cometerem toda sorte. Então, o homem foi entregue a si mesmo. Por quê? Sem temor de Deus totalmente. Então, essa é a realidade. Isso existe mesmo. Sabe uma coisa que eu reparo? Muita gente vai me criticar agora. Eu sou católico. Mas o que eu vejo, que eu já fui muito mais ligado à igreja do que eu já sou hoje. Só que no meu caso era porque eu tocava. Eu sempre fui músico da igreja, sempre quis participar da banda. E, cara, o que eu ficava muito de cara era porque eu sentia inveja. Isso aí eu posso falar que eu sentia inveja. Eu falava, cara, por que na igreja, sem ser católica, qualquer outra, todo mundo dá valor pro cara que é músico, dá mais valor pra música. Eu ficava muito de cara quando a gente tava tocando uma música, ela tava todo mundo lá, a mulher, ela nem era nada, ela só tava ali só num grupo de oração. Ela pegava e falava assim, baixa, tá muito alto, tá muito alto. Eu falava, ô filha, estamos no momento aqui, tá todo mundo... Porque a música é um jeito de levar a palavra também. E aí, a gente tava lá e aí de repente ela... não, essa bateria tá muito alta. Eu falava, bicho. E eu vejo isso aí, na igreja católica, porque eu já tive experiência disso. A gente não tem incentivo para as coisas. Por exemplo, porque quem tocava mais na igreja eram os jovens. Certo. Acho que até assim... lá na minha igreja que eu ia direto, tinha um grupo só que era de mais um pessoal mais velho. Mas você ia ver, era só jovem, cara. Só jovem tocando. Só que daí você não tem um incentivo, ninguém tá nem aí. Aí você pega e fala, podia usar para ensaiar? Não pode, porque a igreja tem que estar livre. Fala, porra, os caras não quer que tá... Tudo pro jovem era mais difícil na igreja que eu ia. E hoje música evangélica tudo era mais difícil. Precisava fazer um grupo de jovens. Não, mas jovem bagunça. Cara, onde já se viu isso, cara? Aí acontece isso, ó. Sai jovens perdidos. Não, no Ministério Pastoral a gente tem que entender que todas as classes, todas as faixas etárias são importantes, né? Nós nos preocupamos com as crianças, com os teens, adolescentes e com os jovens. E até nós temos na nossa comunidade, na IPI, nós temos o Mais 30, que a gente chama jovens que são solteiros, viúvos, divorciados, que não são jovens, né? São pessoas que têm entre 30 e mais anos e estão sozinhos. E a gente tem um trabalho específico com eles. Temos com casais e temos também com a Rede Diamante, que são pessoas acima de 60 anos. Oi. Então a gente se preocupa com isso. E a música,
Cara, louvor e palavra na que comunidade andar cristã andam juntos, né? Só que para nós a prioridade é palavra, só que o louvor ele prepara, a música prepara. Sim. Eu gosto de música, Nossa, toco violão, um pouquinho de contrabaixo, pro gasto, tá? Uhum. Mas gosto da coisa afinada, gosto de um bom som, gosto dos ritmos. E às vezes as igrejas, mesmo as evangélicas, às vezes só cantam um tipo de ritmo. E o Brasil é rico em ritmos, Nossa, né? ficava muito caro. Então a gente deve explorar mais isso. Sim. Eu gosto disso. Cara, um cara que eu gosto do Eli Soares. Sim. Nossa, Eli Soares é monstro demais, cara, cantando. E as meio músicas, soul, né? E as músicas são... Aí você vai lá, né? Senhor, não sei o que, fala, velho, vamos... Não. E você vai, Senhor e de você vai na alegre, igreja, né? vamos Senhor de alegre, tá ligado? O senhor bonzinho, vamos não? dizer- Não, é porque eu falo assim, até na igreja é muito, não sei o que, vamos. Aí você vai numa igreja que não é católica, qualquer, é lá aquela animação e vão pra cima e Deus e todo mundo feliz, entendeu? Não, o senhor falou Isso de que eu fico louvor, um pouco com louvor pra inveja. mim me toca demais. Eu fico me com inveja. toca demais. Juro pra você. Não, ele é uma ferramenta. O que a gente trabalha muito é a questão dos dons, né? Deus deu dons à igreja. E esses dons devem ser utilizados. E outro tipo de princípio que ajuda as igrejas a crescerem são os ministérios orientados pelos dons. Qual é o seu dom? É de ensino? Coloca o cara lá para ensinar. É o de louvor e adoração? Coloca o cara lá para trabalhar nessa área. É o dom de misericórdia, de cuidar de pessoas desprovidas? Está lá. Dom de liderança? Então você aloca as pessoas nos lugares específicos, de acordo com os dons. Então tem um ministério aqui de ensino. Esse indivíduo que tem um dom vai para aquela área. É isso que a gente precisa Que utilizar. daí ele já tá... E eu falo para os pastores lá, eu tenho uma equipe hoje com 18 pastores, né? Eu falo para eles que a dificuldade é nossa de perceber os dons que as pessoas têm. Porque tem muita gente dotada. E às vezes a gente não percebe. E a gente tem que descobrir esses dons e inseri-los para atuar de forma muito expressiva. Eu estava falando da música, esses dias eu ouvindo o hino, que é a música do Fernandinho, e eu ouvindo e comecei a chorar. Aí falou, gente, tá, beleza, passou. Aí eu ouvi outra música, o olho cheio de lágrimas. Aí cheguei para um amigo meu que é da IPI e falei para ele, cara, falando de outra coisa, eu falei, queria ter essa experiência aí que a galera fala com Deus, que eu vi alguém dando um relato, falou, eu tive experiência com Deus e me mexeu, eu chorei. E falei para ele falou, você não teve hoje ouvindo a música? É verdade. Aí eu, puta, é mesmo. Tá. aí. Ele falou, você tem, às vezes você não se ligou, Cara, mas você teve. E a música tem esse poder, né? Tem. Ela sensibiliza a gente, né? Eu gosto muito de música. E nos momentos assim que eu estou introspectivo, eu escuto bastante música. Vou dormir ouvindo música. Também. E elas inspiram. E elas tocam, né? Dá uma sugestão de música pra galera ouvir aí, depois de ver a nossa... Eu sou da época de 70, tinha muitas canções bonitas. Grupo Logos, Grupo Elo, Som Maior, Vencedores por Cristo. Eu gosto muito de bossa nova, gospel, né? Tem um cara que toca muito violão, que é João Alexandre. É música muito bem tocada em violão. O Marcelo conhece, ó. Já na sua Alexandre. cabeça. Então eu gosto desse estilo de música. Viajo ouvindo música. Que legal. Então ela inspira. E o louvor na igreja também, ela tem outro princípio de crescimento da igreja. O culto tem que ser inspirativo. Sim. Você tem que chegar naquele lugar e voltar, nossa, quero mais. E aí, já acabou o culto. Porque você se enleva nisso. Sim. Agora, os cultos também têm que ser um pouquinho mais trabalhados. Eu gosto muito disso. Dentro de um princípio de crescimento de igreja, as estruturas têm que funcionar. Há muitas igrejas hoje que o culto começa, você não sabe a hora que acaba. Nós não. Nós temos um culto que hoje tem 1h15 de duração. E você já foi lá e viu. Cronometrado. É cronometrado. De terça-feira nós temos um culto que chama Terça da Esperança, 1 hora de programação. E ele começa pontual e termina pontual. Então, e aquele momento tudo elaborado, a gente tem que preparar a liturgia, a música sobe, encaixando, desce, é isso aí, tudo tem que encaixar. A palavra sincronizada com a música, você faz o fechamento. O telão atrás, o telão, as imagens, isso aí ajuda bastante. São estratégias, são recursos. Você estava falando da igreja católica, lá você não dorme, que você fica dormindo lá quando o padre está falando da hóstia. Não falou? Você falou? Não falei que eu durmo. O Marcelo falando que você falou lá. Só levanta pra comer hóstia. Falar em comer, senhor pastor come pizza, come Raulitos. Come de tudo, cara. Não, pastor não come. Pastor, Come demais. pastor não pode comer. Porque, olha aí, ó, Raulitos. Raulitos, tamo junto. Esse aqui é top, ó, o Raulitos, ó. Que bonita. Ó.
Esse deixa a nutricionista não olhar essa colocação aqui. Aqui é o pecado. Olha o pecado aí. Experimenta o Raulito. Mas você sabe que quando você come, você pode cometer 2 tipos de pecado, né? Eu vou pegar um. Primeiro, da gula. Quer um também? Eu vai quero. falar disso? É? Isso aqui é gula, tá? Não, calma, tem um Ó, segundo. ó. O segundo é da vaidade. Eu não posso ficar feio, então... Esse aqui ele não tem. Tá, beleza. Agora você. O cara fez Esse aí até não tem. bariátrica, velho. O cara mexeu. Saúde. Ah, é saúde. Saúde. É, foi mesmo. Pastor, o senhor está se alimentando aí. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que querem, igual eu falei dessa experiência que eu tive com o louvor. O senhor, eu ouço muito lá na IPI, ouço muito dos amigos, Lucas Gutierrez, meu lindo, ouço muito com o Diego, que é da Emanuel Marmoria, ouço com o Loboca, os caras aí que eu tô andando bastante, eu ouço todos eles falarem da experiência com Deus. Tá. Eles falam isso com uma felicidade, assim, e jogam bola, tem empresa, brincam. Então eu queria que o senhor deixasse um pouco do relato, o que é essa experiência com Deus, e fazer uma mensagem que as pessoas cheguem mais perto cada vez mais dessa experiência maravilhosa. Eu creio que Jesus é referência, né? Eu começaria assim. A Bíblia, para mim, tem um autor hoje, William Douglas. William Douglas é um juiz federal e ele trabalha com concursos, né? Instruindo pessoas a fazer concursos. E ele diz assim, se você pegar a Bíblia simplesmente como um manual, sem o aspecto espiritual, ela já transforma a sua vida. Então, ele trabalha isso. De forma fria, só ler o que Só ler e aplicar princípios que tem ali, sem aspecto espiritual de Deus e tal, só as questões assim. Eu sempre parto do seguinte princípio. Quem criou esse equipamento fez o manual do fabricante e tudo que tiver escrito lá no manual, se eu aplicar aqui, funciona, certo? Certo. Quem nos criou? Deus. Onde está o manual? A Bíblia. Ok. Então, tudo que você precisa saber para ser uma pessoa bem-sucedida está no manual do fabricante. Então, se você aplicar os princípios que estão lá, a sua vida já vai mudar. Ponto. Agora, a transformação só dá com a ajuda do Espírito Santo. O dia que você reconhece Jesus, o Espírito Santo, como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo vem morar no seu coração. Aí você lê a palavra, aquilo vai fazer sentido. Eu teve um versículo na minha vida, com 11 anos, junto com o papai, ainda antes dele morrer, que foi o balizador. Lá em Mateus 6,33, Jesus estava pregando. Por que vocês estão preocupados quanto que a vez de comer, beber e vestir? Olha para os lírios, né? Olha para os passarinhos não plantam, não colhem, e Deus sustenta. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio, que hoje está bonito, depois murcha, seca e vai ao pó. Aí ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto foi o lema da minha vida. Eu vou colocar Deus como prioridade na minha vida. As outras coisas, o que comer, beber e vestir, meu casamento, meu trabalho, a provisão de cada dia, Deus vai sustentar. Então, o princípio é esse. Viver sem Deus eu não consigo. Eu não sei se... Eu acho que seria uma pessoa muito frustrada viver sem Deus. Eu não sei o que seria legal. O que seria legal viver sem Deus? O que eu faria de diferente? Viver nas baladas? Beber, encher a cara? Mexer com drogas? Viver uma vida devassa? Eu acho que isso não satisfaz. Alguém já disse assim que o homem tem um vazio tão grande no coração que só Deus pode preencher. Não tem outra coisa. Então, eu diria sim. E para ter essa experiência, o que o senhor sugere para além de ler a Bíblia? Faça um test drive com Jesus. Jesus, estou aqui. Entendi o plano do Senhor. O Senhor veio para assumir a minha culpa. Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Quero fazer um test drive contigo. Faz essa experiência, aí vocês vão sentir e ver o que vai acontecer. Fechou? Tá pronto para isso? Eu não... Usou eu como... Pastor toma tereré também. Tomo tereré. Vocês agora não tomam sim. também. Tem que perguntar. Né? Tem... Às vezes é só vinho, né? Ah, não, vinho é o que você falou lá do padre. Isso, cara. Você falou lá. Erva mate caseira aí. Galera, ó, erva mate que caseira. linda. Olha que top essa daqui, hein? Muito obrigado, querido. O senhor tomar lá em cima, lá, falar... Que Amigo, só um momento que eu vou tomar Só um momento que eu vou dar uma bicada. Aí pega aqui. Fala, galera, tô aqui no culto. Botou erva mate Que caseira. isso, cara? Se eu fosse do Instagram, eu ia até fazer isso. Então. Fosse Mas o pastor faz que a gente popstar, posta, né? a gente posta. Não, Tá faz isso bom. não.
Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero dizer, de forma pessoal, que a primeira vez que eu vi o senhor lá na EPI, me encantei pelo senhor. Deus seja louvado. Porque o senhor tem uma formação assim para falar, uma referência de tudo, igual a gente viu aqui na entrevista, toda hora o senhor puxa um versículo e tal, então o senhor tem muito domínio do que está falando e consegue passar isso pra gente de uma forma simples, mastigada, porque se o senhor falava igual o Mateus tal, e ficasse olhando para nós, a gente não ia saber nada. Então, Qual Mateus? Jorge e... Não, mas o senhor fala assim de uma forma que eu cheguei lá e tudo que o senhor falou eu entendi, eu gostei do que o senhor falou, então... Amém. Acho que mais pessoas deviam ir lá na IPI. Serão bem-vindas, todas as pessoas. Fala o endereço, que você vai lá direto. É atrás do Diário Extra, não sei a rua. Weimar Torres. Peguei no pulo, hein, pessoal? Weimar Torres com a José de Alencar. Agora, se Deus permitir, agora no segundo semestre nós vamos migrar lá para o nosso novo espaço, que é na saída para Itaporã, no prolongamento da Presidente Vargas, antes da Figueira ali do lado esquerdo. Espaço lindo, Deus vai quiser. ser incrível vai lá. Vai ser um lugar gostoso. Já fez gol lá no espaço? Todo sábado eu faço gol lá. Aí, ó. Vai Tá falar que Gol ele é o- abençoado. E faça assim, ó. Eu Vou não. Aqui, abençoar ele. ó. Pastor ali. Obrigado, pastor. Um abraço, queridos. Valeu. Deus abençoe Obrigado, vocês, viu, por ter topado vir aqui falar com a gente, que a gente não sabe nada. Ah, ele Não, você deixou vocês claro são bem isso aí. comunicativos, bem simpáticos. Galera, ó, se inscreve no canal. Pessoal que tá vindo aí, que direto tá no culto lá, igual o Vini, fala que tá, não sei. Não, direto também não força. Tá? Infelizmente, tô faltando. Galera, então, ó, segue todo mundo nas redes sociais. A igreja também tem, né, rede social. Tem. IPI Dourados. Aí, ó, segue lá, galera, que vocês vão ter tudo. Os dias que vai estar o pastor lá, o dia que o Vini vai estar lá, mentira, ninguém quer saber. Então, Mas segue lá nossos parceiros, Erva Mate Caseira, Redman, Red Store, Raulitos, Universidade Universidade da da Pizza, Armazém Paulo Brasil. Qual que é o sem Canoa. nota? quê? O sem nota lá. Não, vamos Canoa, restaurante, um beijo pro Ricardo. Galera, ó, tamo junto, só se inscrever no canal aí, comentar se você gostou, se quer que a gente traz outras pessoas, que esse aí foi meio diferente. Que a gente Isso foi top demais. Agora a gente traz um bandista. Que isso? Sei lá, vamos trazer. Um ateu, vamos trazer um ateu. Ah, e trazer o pastor. O cara sai aqui. Um ateu, um pastor e o padre, Meu tudo junto. Deus. Não, não é Vai pra- dar tudo certo. Vai dar certo demais. Valeu, galera. Valeu, Tamo galera, junto. tamo junto, é nóis. É hora do